E aí pessoal, beleza? Professora Juliana. Hoje, sexta-feira, é dia de reflexão, né? Então eu trago para vocês aqui uma historinha, né? Bem simplesinha, bem pequenininha que aconteceu na minha vida. Eu falo assim que a minha vida é um livro de histórias, né? Daria um livro com tantas coisas que eu aprendi a enxergar além do que acontece, né? E tirar uma boa lição disso tudo, né? Então a história que eu tenho para contar para vocês hoje é sobre a história do ônibus. Então essa história é mais ou menos assim. Ela aconteceu real, né? É uma história real. Eu ia viajar para a Páscoa, para casa de uns parentes meus, e eu fui na rodoviária comprar uma passagem de ônibus. Era uma viagem um pouco extensa, né? Eu morava com a minha mãe e eu ia fazer essa viagem sozinha, né? Depois convidei uma tia para ir comigo, para não ir sozinha e tal. E eu fui na rodoviária comprar a passagem para essa viagem, dava uns quase 800 quilômetros, né? Então, me antecipei e fui comprar a passagem antes. A gente ia viajar em abril, eu fui na metade do mês de março, comprar essa passagem. Quando eu cheguei no guichê, eu fui pagar a passagem, né? Fui pagar a passagem no cartão de crédito, né? Eu já tinha pago todas as contas do mês, né? Eu era solteira, eu trabalhava, eu pagava as minhas contas ali e o meu dinheiro era totalmente contado para tudo aquilo que eu ia fazer, né? E aí, na hora que eu fui pagar a passagem, a menina que me atendeu no guichê no balcão, ela falou assim, ó, você é estudante, não é? Você tem a carteirinha aí da faculdade? Eu falei, tenho, né? Carteirinha de estudante. Ela falou, ó, a nossa empresa tem um desconto para estudantes aqui, né? E você consegue ter um valor aí, né? Era quase metade quase metade, né? Dava uns 40 e poucos % de desconto fazendo ali o cálculo, né? Era um programa da empresa, não era nem pela carteirinha em si, né? Porque os estudantes hoje têm desconto em muitas coisas, né? Mas ali pela empresa, e assim, tinha umas outras empresas que faziam aquele caminho também, mas não passavam direto ali na cidade, mas não chegava nem perto do valor bacana que ela conseguiu pra mim, né? E aí ela falou assim, ó, o que eu preciso que você faça? Sobe no andar de cima ali da rodoviária, que tem uma xerocadora, tinha um espaço ali, tipo não bem uma livraria, que vendia algumas quinquilharias assim, e a menina tinha uma máquina de xerox. E aí ela pegou e a moça do guichê falou, sobe e faz um xerox pra mim da sua identidade e do seu cartão de estudante, né? Só pra eu registrar aqui, porque eu não tenho essa máquina aqui, né? E aí eu peguei e falei pra ela, não, beleza, eu vou subir lá. E daí nesse meio tempo, eu pensei assim, gente, eu tô pagando a passagem com o cartão porque eu não tinha nada na carteira, realmente, eu estava zerada, né? E aí como é que eu ia falar pra moça, eu fiquei até com uma certa vergonha, né? Moça, eu não tenho dinheiro, devia custar, sei lá, aqui uns 20 centavos, né, pra fazer o xerox, né? Eu não tinha, eu realmente não tinha. Eu falei, como é que eu vou passar no cartão, né? E ela tava toda empolgada, querendo me ajudar justamente a pagar mais barato. E me deu toda essa dica e tal, e ela fala, vai lá e faz o xerox, contando que eu tinha o dinheiro, né? E eu fiquei numa situação assim que naquele mesmo momento chegou uma outra pessoa no balcão, né, uma menina bem jovem também, mais ou menos da minha idade e tal. E aí a moça fez o mesmo questionamento com ela. Eu fingi que eu tava mexendo no celular, assim, naquela época nem tinha WhatsApp nem nada. Eu fingi que eu tava mexendo no celular assim e eu comecei a pensar, o que eu faço? Eu vou pra casa, porque minha mãe tem esse dinheiro, né? Minha mãe tem um monte de moeda lá na carteira, ou eu procuro em algum lugar lá em casa, né? E sumo e falo pra moça alguma coisa, o que eu faço, né? E naquele momento, enquanto eu pensava em milésimos de segundo, a menina do guichê virou com a outra moça e falou, ó, ela tá indo lá em cima tirar o xerox. Você não quer fazer também? Ela, não, eu quero. Moça, você faz pra mim fazendo favor, porque eu tô com pressa, eu tô pegando desconto, mas eu vou sair agora, o meu ônibus sai agora, né? Ela era estudante universitária também, tava indo pra casa, era final de semana, acho que era sábado ou domingo, né? O dia que acho que era um sábado, né, que eu fui. Eu falei, não, eu vou sim, eu vou sim. Aí peguei, ela me deu uma moeda de 50 centavos. Eu subi e fui subi com os documentos dela, com os meus, e eu falei assim, cara, eu vou fazer o dela e falar alguma coisa pra mulher, né, que deu algum problema e tal, né, enfim. Aí eu fiquei assim pensativa e tal. Aí eu subi com o dinheiro dela, com os documentos dela e com os meus documentos e tal, e cheguei lá no xerox. E aí falei pra mulher, olha moça,
eu queria fazer o xerox dessa daqui, né, e entreguei a moeda, né. Aí a mulher pegou da minha mão os dois documentos, o meu e o da menina, né. Aí eu falei, moça, mas esse daqui, o meu não. Não, mas o dinheiro tá certinho, 25 centavos cada um, já faço aqui pra você. E saiu, foi lá pro fundo. Eu falei, meu Deus do céu, né. Aí fiquei me sentindo super mal. Aí eu já comecei a mirabolar mesmo, né? O que que eu vou fazer, o que que eu vou falar pra outra menina, né? Porque eu não tinha o dinheiro, gente. Vocês não entendem a vida de universitário, né? Eu poderia sim ter pedido pra minha mãe, poderia ter pedido pra minha mãe pagar e tal, mas eu já tinha uma responsabilidade que era minha, né? Eu não deveria fazer isso no meu, né, modo de pensar naquele momento, no meu conceito, né? Eu trabalhar, por mais que eu morava com a minha mãe, eu pagava as minhas contas e tal, e aquilo estava dentro do meu orçamento, tinha que fechar. Mas aquele dinheiro que eu ia ter ali, né, dos 40% que ia sobrar, né, iam ser muito importantes para mim no próximo mês, né? E aí, porque era uma despesa extra que eu estava fazendo também, né, enfim. E aí a moça me devolveu os dois xerox e eu já comecei a descer pensando o que que eu ia falar para outra menina e tal, né? Porque a mulher pegou e tirou e eu tava sem meu dinheiro ali, eu tava com a carteira, né? E aquilo foi me constrangendo de um jeito e tal. E aí eu peguei e desci, e na hora que eu desci, que eu fui descendo a escada, a menina estava na beira da escada me esperando. E aí eu peguei e falei pra ela, vou falar a verdade, né? Vou chegar pra ela, bater a real, falar que eu realmente não tinha o dinheiro e que aí a moça pegou e já fez os dois porque o dinheiro tava certinho. E eu fiquei assim pensando e tal, e aí na hora que eu cheguei eu já separei o documento dela e o xerox dela e falei assim, eu nem lembro o nome dela, né? Nem vi nos documentos, eu falei, olha moça, sabe o que que é? É que a menina pegou a sua moeda e fez o meu xerox e o seu. Então eu preciso te devolver o troco, né? Porque eu peguei da sua moeda pra fazer o meu. E aí ela falou assim, moça, esquece isso daí, obrigado, você já fez mais do que você devia fazer nesse xerox pra mim, deixa lá que meu ônibus tá saindo. E a mulher saiu correndo e foi embora, que eu não consegui nem agradecer, né? E naquele momento eu parei na escada e fiquei olhando e toda aquela situação me corrompendo ali, né? E me veio a seguinte questão na cabeça, né? Eu sou uma pessoa cristã, eu acredito em Cristo, mas se você não acredita, né, isso pode fazer sentido para você da mesma forma, né? Mas naquele momento eu pensei assim, né? Parece que Deus veio e falou assim, né, olha, que Deus vai me ajudar, né, e mover céus e terra para aquilo que eu não puder fazer. Mas aquilo que depender de mim, Ele não vai mover uma palha, né? E naquele momento eu entendi, né? Não sei em que força você crê, ou no que você crê, se você crê, né, na natureza e tal, enfim. Mas aquilo que você não pode fazer, né, universo, né? Mas naquele momento eu não tinha realmente, né, para onde fugir, para onde sair, eu não tinha. Deus sabe das minhas condições, do meu coração naquele momento, né? E eu não tinha esses 25 centavos. Parece uma quantidade pequena, hoje pra mim pensando é ridículo, né, a hora que eu lembro dessa situação. Mas naquele momento era algo que eu realmente não tinha. E Deus de alguma forma Ele proveu pra mim. E na hora que eu bateu um senso de justiça, né, e eu falei, eu vou resolver isso, né, porque eu sou muito senso de justiça, eu vou resolver isso, eu vou dar um jeito de buscar esse dinheiro lá em casa, né, ligar pra minha mãe. A menina nem quis saber, uma coisa que pra mim era tão valiosa e tão assim, difícil de conseguir naquele momento, pra ela era indiferente, né? E aí ela saiu e nem deixou terminar de falar. Eu só olhei assim pra cima, pus a mão no coração e falei, Deus, obrigada, o Senhor sabe o quanto esse dinheiro ia ser importante pra mim mês que vem, já tô viajando aqui, né? Era difícil naquela época, né, de estudante, de pagar as coisas, né? E eu sempre quis ser muito independente e tal, eu nunca quis depender da minha mãe quando eu comecei a ter minha vida financeira, meu trabalho e tal. Ainda era universitária, né, mas eu já tinha a minha graninha, então eu tinha que ser uma pessoa de honra, né, na minha concepção, tá, gente? Às vezes não faz o menor sentido isso pra você. Mas eu agradeci tanto a Deus naquele momento, levei os documentos e paguei a passagem, né, no meu cartão de crédito com mais de 40% de desconto, né? Na época deu bastante dinheiro, né? Que eu comprei a ida e a volta, né? Então foi um belo de um desconto. Então o que que eu deixo pra você com essa situação, né? Que aconteceu do ônibus, né? A história do ônibus, né? Que tem coisas na sua vida que dependem de você e não dependem dos outros, né? A gente sim pode fazer oração, pedir para Deus nos ajudar, nos guiar numa prova e tal, mas depende de você sentar numa cadeira e estudar.
né? Quando a gente quer ter uma saúde bacana e tal, depende da gente se cuidar, depende da gente escolher, né? Fazer uma boa alimentação, praticar uma atividade física, né? Isso não depende de outrem, a gente não pode terceirizar essas coisas que dependem de nós, né? Porque daí a gente cai no esquema do vídeo que eu já postei, né, semana passada aqui, da vitimização. A gente começa a terceirizar a culpa, não é mais autorresponsável e aí toda vez a gente não realiza por causa de alguém ou por causa de alguma coisa, certo? Então, que você cultive, né, dentro de você essa visão de que existem coisas que só dependem de você. Então, eu sempre falo para os meus alunos, né, quando alguém vem me agradecer porque tirou uma nota, porque passou no vestibular, o mérito é teu, totalmente teu. Eu tô no meio da escada, só te ajudando ali a subir, mas quem tá subindo é você, é o aluno, né? Então o mérito vai ser sempre seu, né? Aluno que está se dedicando, porque tem outros que vão passar pelo mesmo caminho e não vão chegar, vão parar, ou não vão querer, ou vão culpar alguém, né? Então, aquilo que é da tua responsabilidade, aquilo que está ao teu alcance fazer, faça. Estude, treine, pratique uma atividade física, tenha uma vida saudável, faça aquilo que é bom pra você, né, pra tua vida. Mas faça, não dê desculpas, certo? Porque aquilo que de alguma forma te trouxer algum problema, né, e realmente não estiver a teu controle resolver, vai se resolver de alguma forma, independente de você. Como eu resolvi a situação dos 25 centavos. Ok, pessoal? Sextou. Boa semana, bom fim de semana para vocês. E é isso aí. Então, como a gente sempre fala, né? Biologia não é só para você tirar nota na prova, no vestibular. Biologia também é reflexão, né? Porque biologia é para a sua vida.